Tô começando a aula de hoje, Metodologia Científica, segundo período de Contabilidade. Como eu falei antecipadamente, né, antes de começar a gravar, pedi autorização para todas e todos da turma e informei que, neste caso específico, eu vou usar o vídeo também para a disciplina de Metodologia Científica, mais do primeiro período, né, como material assíncrono. Então, hoje, né, a gente tratou, deixa eu voltar para a semana passada, a gente tratou na semana passada da metodologia na perspectiva mais geral, né? Então a gente viu método de abordagem, né? Dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético, viu as formas de abordagem, se qualitativo, quantitativo, quali-quantitativo, deu uma olhada também em métodos específicos, né, da pesquisa ligada às ciências sociais, falou um pouquinho disso, enfim, entre outras coisas, né, mais aprofundadas na aula passada. O que é a aula de hoje vai tratar de técnica mesmo, né? Eu aprendi, inclusive, em disciplina de metodologia, enfim, ligada a projeto de pesquisa no mestrado, que tudo aquilo que a gente viu antes, né, ainda que a última parte da aula esteja muito relacionada à questão de algumas questões mais práticas, né, a gente falou do método estatístico, enfim, né, método comparativo, entre outras coisas, mas hoje a gente vai falar de algo ainda mais prático, né? De como eu vou fazer a pesquisa propriamente dita, né? Como eu vou coletar os dados da minha pesquisa. Para isso, né, como todo o conjunto da disciplina, com umas pinceladas aqui e ali, a gente usa um capítulo do livro da Marconi e da Lacatos, né, Fundamentos de Metodologia Científica, disponível para vocês, tanto no AVA quanto no Classroom, uma parte específica sobre técnicas de pesquisa, né? Então, aqui as páginas. Então, quem quiser se aprofundar em alguma técnica, o livro, né, traz, como é um trecho, inclusive, mais longo, de 40 páginas, traz maiores, é algo de forma mais descritiva do que a gente vai ver na aula de hoje. Então, deixa eu passar aqui. Elas separam, né, a busca né, por esses dados a partir de um termo que é documentação, se é coleta de forma indireta ou de forma direta. Normalmente, quando a gente faz uma pesquisa, vai escrever algo, né, TCC, vai produzir um artigo científico, algo do tipo, a gente não faz essa diferenciação se é documentação direta ou indireta. Então, já diria aqui, né, como uma das dicas iniciais, não precisa se preocupar em decorar o que é documentação indireta ou documentação direta. Tentem compreender as diferenças mesmo a partir dos exemplos que vão aparecer. E aí, assim, né, eu vou colocar também em aula, para exemplificar, o artigo da professora Tatiana, professor Luciano, que a gente viu em outro momento na disciplina, e o capítulo de livro que eu escrevi, que a gente viu também em outro momento da disciplina, e em um caso específico eu vou usar uma experiência particular, enfim, de outro curso, em relação a questionário, né? Mas só para exemplificar como pode ser, enfim, alguns cuidados que se deve ter, inclusive, sobre questão de ética da pesquisa. Aqui a gente não vai. A gente vai até tratar disso também daqui a 2 semanas, mas aí já fica como algumas sugestões, pensando até nos trabalhos da disciplina. Então, assim, né, a pesquisa documental, né, ela pode ser com fontes primárias ou fontes secundárias. E aí, quando é com fontes primárias, né, pensando aqui em exemplos, se eu estudo leis, né, seja leis, decretos, enfim, qualquer documento legal, e eu posso acessar isso de forma direta, né, eu abrindo o site, qualquer lei federal tem na internet, inclusive a Constituição da República. Se eu pego, sei lá, leis municipais, leis estaduais, decretos, né, como a gente passou a viver por conta da pandemia, notas, por exemplo, da universidade, são coisas publicadas pela fonte oficial diretamente, a gente considera como fonte primária, porque a gente não está analisando, sei lá, comentário de alguém sobre a volta ou não presencial em massa. Comentário do reitor, do pró-reitor de graduação. A gente está vendo diretamente na fonte principal, né, que é o reitor da universidade, comentando isso em matérias do site da UFAL.
O mesmo caso das leis. Então, eu, por exemplo, estudei leis de 6 países diferentes. Então, eu busquei, né, ir diretamente na fonte. Então, fui estudar a lei da Espanha, coloquei na internet, tentei colocar em espanhol ou o número da lei. Né, a lei em espanhol é com Y, eu colocava o lei com Y e o número, se eu soubesse. E aí ia direto para o site do governo da Espanha, que tem a lei completa, com as mudanças, enfim, né, entre outras coisas. E aí, no caso dos documentos, né, isso fonte primária, a gente vai ver daqui a pouco outros tipos, né, de acesso primário também, ainda que não seja documento conforme a gente entende, né? A gente pensa em documento normalmente como algo que é algo no papel, enfim. Né? Dei exemplos aqui de coisas na internet. Essa pesquisa pode se dar, né, quando o fato ocorre ou depois, né, não só registros históricos ou sanções, promulgações de leis, enfim, outras coisas. É importante conhecer meios e técnicas para testar fontes. Isso é como eu disse, né? O exemplo que eu dei. Então, se eu for estudar lei, o ideal é eu ir diretamente na lei mais atualizada. Se o governo do estado, o governo federal, a prefeitura do município tem isso no site próprio, melhor do que eu pegar num TCC anteriormente feito. Então, ir para essa fonte primária e ver se ela é confiável, enfim, avaliar isso. Né? Na conjuntura que a gente vive, né, o texto de Marconi Lakatos foi publicada a primeira edição e esta edição que a gente trabalha anteriormente, mas na conjuntura que a gente vive de boatos, né, de fake news, desinformação, isso é ainda mais importante, para a gente não pegar o governo do estado sei lá, promulgou algo sobre não precisar usar máscaras. Aí, de repente, a notícia ser falsa. Então, por conta disso, é importante também ter esse cuidado. Se preocupar também com a quantidade de relatos, o excesso de documentos. Né? Então, como a gente viu na parte de leitura, né, na escolha de textos, lá no início da disciplina, é fundamental fazer uma leitura rápida sobre esses materiais para ter uma ideia de que se esse documento vai ser essencial ou não para a pesquisa. Às vezes a gente começa pensando que vai ser, aí dá uma olhada, não tem nada relevante, mas aí, às vezes, para aumentar a quantidade, coisas do tipo, coloca lá, aí nem sempre é importante. E, além disso, né, além do documento, conforme a gente conhece, tem outras formas. Né? Então, aqui eu peguei o quadro que as autoras usam, e aí eu vou colocar isso, né, já coloquei, inclusive, num dos formatos, né, dos trabalhos de vocês, né, fiz um material que eu tentei ser bem descritivo, mas, assim, aqui é um quadro, deixa eu só alterar uma coisa, porque ele não tem nenhum dado numérico. Né? Tabela normalmente tem alguma coluna com o número. Né? Então, quadro não tem, mas enfim, não se preocupem com isso, porque no template, né, no modelo que eu preparei para o resumo expandido barra mini artigo, eu mostro lá alguns exemplos né, e qual a diferença disso. Mas enfim, voltando, né? Marconi e Nakatos colocam aqui uma diferenciação desse tipo de documento, né? Os escritos e outros. Então, os escritos, se for algo né, mais contemporâneo, podem ser né, primários, né, compilados na ocasião pelo autor, vamos ficar nesse, então, documentos de arquivo público, publicações parlamentares administrativas, os censos, né, as estatísticas de forma geral, enfim, documentos de arquivos privados, cartas, contratos, enfim, entre outras coisas de forma retrospectiva, compilados após o acontecimento pelo autor. Então, diários, autobiografias, relatos de visitas a instituições, relatos de viagens, entre outros. A parte de diários e relatos, por exemplo, está muito ligado à pesquisa etnográfica, enfim, que é um tipo de pesquisa das ciências sociais. É uma pesquisa, por exemplo, que o professor Evaldo, né, que foi professor de vocês, da disciplina ligada à sociologia no semestre passado, é a que ele normalmente faz. Então, ele visita comunidades indígenas, né, ali na região do Sertão, enfim, parte do Agreste, né, parte do Palmeira dos Índios, e aí ele faz o relato dessa visita ali. E, enfim, o material que ele fez pode ser utilizado também, né, como um relato de visita ou enfim, um diário etnográfico.
Pular aqui para outros, né? Outros feitos pelo autor, né? Que sejam primários. A terceira coluna da esquerda para a direita. Então, fotografia é fonte primária. Gravação, aqui quando ele fala em fita magnética e filmes, pode ser áudio, né? Arquivo de áudio, quando elas falam, perdão. Pode ser arquivo de áudio, pode ser um arquivo de vídeo, enfim. Considerando o que a gente tem tecnologia hoje. Gráficos elaborados, mapas e outras ilustrações feitas pelo autor a partir de dados que ele ou ela criaram. Materiais analisados pelo autor, né? Objetos, gravuras, pinturas, desenhos, fotografias, canções folclóricas, vestuário, folclore, por aí. Então, não necessariamente é só aquilo publicado como texto, né? Podem ser imagens, sons, vídeos, enfim, vai depender muito, obviamente, da área acadêmica que a pessoa pesquisa e vai depender muito das escolhas metodológicas para isso. E aí, assim, né, o primário é aquele que, enfim, se eu analiso uma fotografia, ainda que ela seja sobre o momento passado, eu tenho um registro daquele momento, tenho um recorte daquele momento. Pintura rupestre, por exemplo, né, o interior da Paraíba tem uma cidade que tem pinturas rupestres. E aí, se alguém tirou foto dessas pinturas, né, isso pode ser primário, eu não precisar ir também. Como, enfim, né, de acordo com como esse material é guardado, né? Alguma gravação inédita, enfim, quando é música. Então, se eu tenho a gravação, a primeira gravação pelo telefone do Donga, que é considerado o primeiro samba do Brasil, lá da década de 20, e aí isso se torna uma fonte primária, porque é uma gravação muito especial. E qual é a diferenciação para os secundários, né? Então, no caso dos escritos, elas vão apontar relatórios de pesquisa baseados em trabalhos de campo de auxiliares. Então, quando alguém fez uma parte, fez seu relatório, e eu, enquanto coordenador daquela pesquisa, eu me baseio pelos resultados apontados pela pessoa que analisou, né? É quase fazer uma citação de outra pessoa, né? Não é porque é de parte de equipe, mas pode considerar também para exemplificar isso, como se fosse de outra pessoa que fez o básico. Estudo histórico recorrente aos documentos originais, ou seja, né, digamos que alguém vai estudar os efeitos da medida provisória 984 para o mercado, para o Campeonato Carioca, né, para o Campeonato Carioca de 2020. Então, se a pessoa não analisar, não analisou no momento, não analisar a partir de outras fontes e pegar notícias de sites, vídeos de quem comenta concorrência midiática em transmissão de eventos esportivos, pegar o capítulo do livro que eu escrevi ou parte da minha tese, essa pessoa está se baseando em um estudo feito por outras pessoas que podem ter, enfim, ido aos contratos, podem ter acompanhado a lei, podem ter discutido medida provisória e tudo mais. Então, tá vendo a partir de alguém que comentou o original, digamos assim. Pesquisa estatística baseada em dados de recenseamento. Então, assim, o censo brasileiro, né, a última edição de 2010, a próxima é este ano, se tudo correr bem. É uma fonte fundamental de dados de pesquisa sobre a população, porque é a mais ampla, né? Ela tem quase que uma amostra de 100% dos domicílios no Brasil. É muito próximo disso. E aí, assim, se eu não analisar diretamente, né, vendo o lado da coluna primeiro do lado esquerdo, se eu analisar diretamente os dados brutos, se eu for pegar, né, para fazer minha pesquisa, dados já tratados por outro pesquisador, pesquisadora, eu tenho uma pesquisa secundária, né, porque eu já estou aproveitando a análise, né, a separação e a análise de outra pessoa. Pesquisa usando a correspondência de outras pessoas, enfim. Né, geralmente o pessoal da literatura usa isso, ou, enfim, coisas, na verdade, mais antigas. Né? Então, a correspondência trocada entre o Mário de Andrade e o Graciliano Ramos, sei lá, publicada num livro tal. Então, não é o original, já é algo separado. Coisas transcritas, pesquisas recorrendo a autobiografias, enfim, a outras coisas, né, que não são constituição de próprios relatos de viagem, né, mas recorrendo a isso para tratar da história de algo
entram no secundário. E aí, nos outros, né, outros materiais, material cartográfico, filme comercial, né, filme feito por outra pessoa, né, não feito pela própria, rádio, cinema, televisão, enfim, é tudo que foi produzido por outros, né, que não fui eu que tirei a foto, não fui eu que gravei a canção, não fui eu que, enfim, fiz o documentário, não fui eu que fiz a aula, né, tudo que eu recorro a outros é elemento secundário. E essa coisa, né, de dividir fonte primária e secundária aparece, mas também não é tão comum, especialmente em trabalhos de graduação. Né? Mesmo mais à frente, não é uma preocupação tão grande. Ó, coleta de dados se deu, pesquisa documental, fonte primária, né, tais documentos, ou tal produção. Eu fiz uma. Essas fotos foram feitas por mim, esses gráficos foram feitos por mim, enfim. Esse mapa foi adaptado por mim, e aí, como fonte secundária, a gente fez, buscou pesquisa estatística a partir do censo, algo do tipo. Não aparece tanto, aparece um pouquinho mais do que documentação direta ou indireta, mas, assim, né, como eu disse em aulas anteriores, nessa parte de metodologia, quanto melhor descrito, mais fica fácil para observar que houve um cuidado, né, de preparação e de execução do trabalho. Então, pode até, numa banca de TCC, na apresentação de artigo, enfim, causar muito boa impressão o nível de cuidado que se teve para descrever a metodologia. Então, é interessante ter, né? Neste caso, sim, é interessante ter e separar bem aquilo que foi o acesso direto e aquilo que foi a partir, né, de alguma produção ou de algo feito por outra pessoa. Fontes estatísticas, né? É um tipo normalmente que pode ser, né, tanto documentação direta ou indireta, mas é relevante ter alguns cuidados. A gente viu na aula passada a questão do método estatístico como um dos possíveis, um possível método de procedimento das áreas de ciências sociais, e aí alguns cuidados se deve ter, né, a questão da forma de coleta de dados. Eu falei antes em relação às leis, mas no caso da estatística isso é fundamental. A gente vai ver daqui a pouco também alguns cuidados quando tratar do questionário como um elemento de coleta. É necessário ter cuidado com a amostra, né? Que a quantidade de pessoas que eu vi para fazer essa coleta seja relevante. Eu usei, creio que eu usei na aula passada o que se tem hoje na discussão de eu conheço 3 casos de pessoas que tiveram problemas com a vacina. Você vai olhar quantas pessoas tomaram, quantos registros tem no órgão responsável, né? A Anvisa, no caso do Brasil. Acho que tem 13, 14. Qual foi a quantidade de vacinas que já foram aplicadas no Brasil? Acho que está em mais de 300 milhões, somando a primeira, a segunda e dose de reforço. Então, 14 problemas em 300 milhões é um dado estatístico que existe, precisa ser considerado, obviamente, mas que não é relevante a ponto de dizer que ninguém deve se vacinar porque vai dar problemas a médio e longo prazo. Então, esses cuidados, né, com a forma de coleta, onde a gente pega essa informação, é extremamente necessário e volta a frisar, né, com as discussões de senso comum em relação à pesquisa científica, né, especialmente essa pesquisa mais ligada a coisas experimentais, enfim, né, coisas que são de laboratório, a gente precisa tomar muito cuidado no momento atual. Cuidado com a negligência também, né, de não criar, né, não fazer análises para provar a hipótese, ou seja, provar aquilo que se imaginava que ia ter como resultado da pesquisa. Então, ter esse cuidado também e ver as informações recolhidas, enfim, né, quem é mais interessado, quem não é, o que na hora do recorte dessa pesquisa, se vai fazer algo mais direto ou não, se essa amostragem não só em quantidade, mas na qualidade dos dados, né, se foi feita com pessoas realmente interessadas, né, um público-alvo, pessoas realmente interessadas, né, um público-alvo mais direcionado, enfim, eu vou dar alguns exemplos ao longo da aula. Inclusive, se tiverem dúvidas nas partes, podem levantar a mão ou colocar aqui no chat, ainda que fique gravado, vocês possam tirar dúvidas depois. As duas autoras vão apontar, né, 3 formas principais. Né? A primeira, relação entre pesquisa limitada e os dados censitários, seria isso.
como eu disse, o censo, ele traz dados de praticamente todos os domicílios do Brasil, né? E é pesquisa feita a partir de formulário, ou seja, o agente censitário vai praticamente em todas as casas e faz uma série de perguntas, né, para quem mora ali. Acho que o de 2010 não, mas o anterior 2000 eu lembro dos meus pais receberem as pessoas em casa. 2010, eu acho que enfim, eu trabalhava manhã, tarde, estudava à noite, não realmente tinha nem como lembrar se eles foram ou não. Mas enfim. E aí, se eu quero estudar, isso tem a separação dos dados brutos do censo na internet, né, no site do IBGE. Se eu quero estudar determinados dados relativos à cidade de Santana do Ipanema, como as pessoas avaliavam o atendimento à saúde em Santana do Ipanema. Enfim, imagino que se tenha no censo. E aí eu vou nos dados gerais do censo e faço uma pesquisa limitada. Eu pego apenas esse conjunto de dados. E aí eu posso comparar esses dados relativos a Santana, que estão lá definidos, enfim, por obrigação de lei em 2016, né, os dados públicos têm que ser em acesso aberto, então estão lá no formato de planilha de Excel e outros formatos de arquivos que servem para pesquisa. Se eu quero separar Santana, eu posso comparar esses dados de Santana com os dados de Alagoas. E aí eu faço uma relação entre uma pesquisa que é mais limitada no público-alvo com uma pesquisa maior. Se eu quero pegar, né, Santana, comparar com o Brasil, eu posso pegar isso também, né? E aí fazer essas relações estatísticas, sendo algo menor e para algo maior, né? A partir de algumas escolhas. Análise e interpretação de dados existentes. Então, assim, pegar esses dados, né, para analisar, né, não fazer necessariamente uma relação com outra coisa. Eu posso simplesmente pegar os dados de pessoas a partir do nível de escolaridade de Santana do Ipanema e não comparar com nada. Dizer, apresentar esses resultados, interpretá-los de forma separada ou, enfim, fazer uma comparação com a importância da educação para o desenvolvimento socioeconômico de determinado local, entre outras coisas, né? Ou ver a quantidade de empresas de contabilidade em Santana do Ipanema e fazer uma análise a partir desses dados. Então, por esses dados, as empresas atuantes, as empresas existentes de contabilidade de Santana do Ipanema atuam em setores tais, tais e tais, fazem determinadas tarefas, enfim. Todos os dados que eu coletei ali, fiz a separação, eu vou tratar apenas para aquela situação. Não vou comparar com a quantidade de empresas de contabilidade em Alagoas ou fazer, né, traçar uma... apresentar dados quantitativos comparando, aí sendo uma pesquisa de método estatístico e método comparativo, né, comparando os dados dos 10 municípios da micro-região de Santana do Ipanema. E aí cruzar a quantidade de empresas de contabilidade com a quantidade de empresas registradas, sei lá, em algum lugar do município, em alguma fonte que eu consiga pesquisar, ou cruzar com a quantidade de pessoas do município, enfim, né? Não precisa, eu posso só analisar o impacto das empresas em Santana e ficar ali, interpretar esses resultados. E verificação de uma teoria social, que é, enfim, eu testar algumas questões, né, mais gerais, em termos de método, a partir de alguns dados. Então, elas usam, acho que a perspectiva do Weber, né, de Max Weber, um dos clássicos da sociologia, para dizer que a partir daquilo ali, a partir de alguns dados estatísticos sobre coisas contemporâneas, relativas, sei lá, psicologia ou atitudes psicológicas, que o Weber traz em algumas produções teóricas, daria para comprovar ou não essa teoria social. Se a gente vai para ficar também na perspectiva sociológica filosófica, algumas questões de análise social sobre capitalismo de autores como Adam Smith, David Ricardo, Marx, Keynes, os teóricos da Escola de Chicago, entre outras coisas, eu posso comprovar ou não aquela teoria. Na contabilidade, eu posso usar elementos estatísticos para comprovar ou não conclusões de autoras, enfim, da Crepaldi, que é uma autora clássica para a área de vocês.
E aí eu vou verificar se aquela conclusão dela, né, se tornou um conceito, uma teoria mais ampla, se confirma ou não no meu caso, né? Se eu consigo ver aquela teoria aplicada ali, e aí para isso eu uso estatística. E aí, enfim, outro elemento que vai ser, né, que eu comentei rapidamente, né, como documentação indireta, a pesquisa bibliográfica. Né? Eu já falei aqui, se alguém quiser usar a minha análise sobre o efeito da medida provisória do mandante, que é de 2020, sobre o Campeonato Carioca, e usar como fonte secundária, é possível, porque é uma análise que outra pessoa fez sobre aquele fato histórico. Quem está fazendo a pesquisa pode até cruzar, né, dizer, vou olhar a lei, enfim, tentar ver o site do Flamengo, site da Federação do Rio, o site, algum site da Globo, né, normalmente é .globo, para ficar aqui nas coisas envolvidas, ver as decisões, né, as liminares do período, as liminares que surgiram depois, enfim. Só pode ir tanto para a fonte primária, seja as leis, as notas e tudo mais, como pode ir também para a minha análise, né, para a fonte secundária, porque já sou eu trabalhando a partir daquilo e a pessoa vai utilizar o que eu fiz, certo? E é por isso também, né, quando a gente fala, eu venho apertando muito isso, e, enfim, a gente viu citação direta e indireta, a gente praticou isso em atividade no bimestre passado, mas também por conta disso é importante deixar bem claro o que é nosso e o que é de outras pessoas, né? Que a gente está dialogando com outros autores do que é a nossa análise. Então, a pesquisa bibliográfica é uma fonte secundária, porque ela vai tratar do que foi escrito, dito, filmado, enfim, sobre determinado assunto, e propicia o exame de um tema sob um novo enfoque, abordagem, enfim, pode levar a conclusões inovadoras. Eu normalmente falo que é fundamental, mesmo na pesquisa quantitativa, ter pesquisa bibliográfica, porque a pesquisa nunca surge do nada, né? Mesmo quando a gente pensa em inovações, elas sempre partem de algum espaço do conhecimento científico. A gente viu isso na disciplina de comunicação e tecnologias digitais, né? Fazendo lá aquele percurso inicial da comunicação, processo inovador de que a partir de determinado momento a gente evolui construindo tudo que foi feito antes, né? A partir da construção anterior. Normalmente não é destruindo tudo antes e construindo algo totalmente novo. Então, na pesquisa também. Então, a parte de pesquisa bibliográfica é fundamental. Não à toa que a primeira parte desta disciplina de metodologia foi mostrar para vocês quais as fontes são mais razoáveis, né, para pensar em pesquisa científica, mas também de como fazer essas leituras, como fazer o registro da leitura, como fazer a análise dessa leitura também. E aí, além de livro, artigo científico, TCC, tese, dissertação, qualquer outro tipo de monografia, entra notícia, jornal, revista, enfim, meios audiovisuais, né, vídeos, publicações de diferentes tipos, áudio também, né, pensando em podcast hoje em dia, material cartográfico, né, mapas, enfim, entre outros levantamentos e diferentes tipos de publicação. Então, a gente viu no quadro do início da aula, que é a fonte secundária, porque é produzido por outras pessoas. Se eu que fiz para a pesquisa diretamente o texto, né, sou eu que estou fazendo, é produção, é fonte primária. Se eu produzir um vídeo sobre aquele tema, é fonte primária. Se eu fizer um mapa, né, a fonte que vai ficar no final é a autoria própria, ou autoria nossa, ou autoria dos autores, né? Escrito pelos autores, enfim, feito pelos autores. Quando não for assim, né, mesmo no caso de mapas, aí é documentação indireta e é fonte secundária, né? É outra pessoa que fez, eu estou aqui só reproduzindo. Então, quando colocar a fonte da figura ou do mapa, vai ser fonte, sei lá, IBGE 2010, se for do censo, se eles fizerem em algum momento a representação em mapa. Ou Brandão, né, para pegar o sobrenome da professora Tatiana, Brandão 2019, acho que era o artigo. Enfim, né, que, se eu não me engano, tem alguma coisa assim. E aí eu coloco a fonte, que é outra pessoa nessa representação, certo? Nesse caso, né, volto a dizer, entre primário e secundário, aparece um pouco mais essa diferenciação. Primário é tudo aquilo que a gente
faz diretamente ou que a gente vai realmente direto à fonte, né? Quando é lei, notícia, pronunciamento de alguém, né? Então, fui lá ver o pronunciamento do prefeito, enfim, pronunciamento do presidente, cadeia de rádio e TV, e eu peguei diretamente de lá. Eu não peguei uma notícia sobre aquilo. Então, isso é fonte primária. Fonte secundária, se eu peguei os comentários de outras pessoas. Então, peguei notícia, enfim, nem sei se está no essas fontes não confiáveis, né? Brasil Paralelo, Terça Livre, ou G1, ou Gazeta Web, ou G1 Alagoas, enfim. Essas coisas são fontes secundárias. Se eu peguei análise sobre discursos do presidente feitos por algum outro pesquisador ou pesquisadora, fontes secundárias, por alguém que teve estômago para fazer isso, enfim, entre outros processos. E indo para a documentação direta, né, a gente vai ter também levantamentos, nesse caso, são os levantamentos feitos no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Né? Tem essa. Não é tanto fonte primária, porque a diferença é que na fonte primária não necessariamente eu preciso estar onde foi feita a medida provisória que eu estudei. Né? Eu analiso o documento já produzido a partir disso. Na documentação direta, eu preciso estar no local, né, onde os fenômenos acontecem. E aí, para isso, né, tem algumas técnicas utilizadas, enfim, e alguns procedimentos metodológicos, melhor dizendo, né, que são utilizados, que envolvem algumas técnicas de pesquisa. Um deles é a pesquisa de campo. Né? Como sugestão, né, em diálogo com o que eu falei minutos atrás, Marconi e Lakatos comentam que antes de eu ir para o local que eu for pesquisar diretamente, é interessante fazer uma pesquisa bibliográfica. E aí pode ser documental, enfim, entre outras coisas. Por exemplo, a gente teve estudante disciplina de economia que queria estudar a feira de gado, acho que é de Dois Riachos. Né? E aí ela queria fazer a observação da feira de gado para ver como ocorria as transações econômicas, enfim, né? Como as pessoas pagavam, ou se havia troca ainda, quais os tipos de transação ali. Acho que até ela terminou conseguiu fazer o TCC sobre isso. E aí, assim, né, é um tema sobre as transações que dá, pelo eixo de gestão, dá para tanto a economia quanto para a contabilidade. Vocês podem ver como se registra, como se dá isso de forma técnica, né, em sistemas de informações gerenciais, entre outras coisas. E aí, assim, o interessante antes de ir ver é tentar conhecer qual seria o padrão, os parâmetros, né, já pesquisados anteriormente sobre feiras livres de gado, sei lá, se tem esse TCC em Alagoas, se tem TCCs em outros lugares. Porque quando vocês forem fazer a observação lá, né, fazendo as anotações, né, fazendo o diário de campo, relato etnográfico, enfim, qualquer outra forma dessas, vocês têm uma ideia prévia de alguns do que pode ser observado. E também vão ter uma ideia prévia daquilo que possa ser inovador, possa ser diferente daquilo que vocês estão observando ali. Então, dá um olhar mais apurado, né, ao fazer a observação. Então, é importante ter um modelo teórico inicial, determinar as variáveis, né, determinar aquilo que eu posso encontrar ali, aquilo que é muito relevante e aquilo que não é tão relevante, né? Se é uma variável dependente, aquilo que se eu olhar para ela é extremamente relevante para aquilo que eu estou pesquisando, ou se é uma variável independente, que ela tem um impacto que não é tão fundamental ali, e no momento, né, do planejamento da pesquisa. Isso me ajuda muito a saber o que observar, e como a gente viu na última aula, no caso, metodologia para contábeis, no bimestre passado, né, no ano passado, ajuda a gente aprimorar o planejamento da pesquisa, né, o que a gente vai observar ou não. Depois disso, é importante tomar cuidado com a amostra da pesquisa, ficando na coisa da feira de gado. Eu posso pegar, né, se eu souber, a feira de gado de Santana, de Dois Riachos, ela ocorre uma vez por mês, em, sei lá, 3 dias da semana, né? Em 3 dias de um mês. Chutando aqui, porque eu não lembro nesse caso específico.
Eu posso, nessa coisa da amostra, também a data que eu vou observar. Então, se eu tenho, né, pela pesquisa bibliográfica, a informação de que normalmente o último dia é o dia que a feira mais se movimenta, porque você acaba fazendo qualquer negócio, digamos assim, para não voltar com um determinado tipo de gado para produção leiteira, ou gado de corte, enfim, o que for que tenha na feira de gado. Eu sei que é no terceiro dia o mais importante, eu posso recortar, né, e nessa feira de gado para fazer a observação no local, no dia que o negócio anda de forma maior, que de repente o primeiro e o segundo dias a movimentação é fraca, então assim, eu vou perder minha manhã inteira ou minha tarde inteira. Se eu souber que tem um horário, sei lá, eu vou fazer o recorte aqui, tem um horário na feira de gado que tem um leilão, né, de cavalo ou leilão dos principais animais, além de outras coisas, né? Eu estou aqui falando de animal, mas se vende esperma de um boi reprodutor que seja muito bom, se vende tudo isso. E aí, se eu posso recortar para analisar só o processo do leilão. Então, a minha amostra da feira de gado de Dois Riachos vai ser do processo de leilão que acontece. Nessa feira que, sei lá, ocorre no sábado às 20 horas, porque às 23 sempre tem algum show. Algum show de forró, de arrocha, sofrência, enfim, coisas do tipo. E aí eu vou separar minha amostra de observação para o turno do que eu quero observar realmente, né? Sabe? Vou observar mais do leilão, ou se eu vou observar o cotidiano, digamos, da feira, eu escolho outro dia. Se vai ser um dia, ou dois, ou três, né? A escolha que se faz é no planejamento da pesquisa. Durante, a gente pode ir num dia que não tem nada, você não observou nada, não registrou nada, e aí na hora de sair, vou ter que mudar aqui a minha observação, vou ter que ir amanhã de novo, ou no mês que vem, eu vou me organizar para ir 3 dias, porque ter ido só num dia não gerou um bom resultado para mim, né? E aí eu vou de novo. Se preocupar com a técnica de coleta, né, e de registro dos dados. Então, eu vou lá pensando, eu preciso entrevistar alguém, eu vou fazer perguntas para os vendedores, eu vou só fazer o relato presencial, né? Ó, ficar lá com o meu caderninho, ou com um bloco de notas do celular, ou com um grupo do WhatsApp do grupo que vai fazer, da equipe que vai fazer o trabalho, enfim, qualquer coisa de registro. Fico lá anotando, isso é suficiente, ou eu vou ter que estar lá com o gravador e fazer as perguntas para algumas pessoas, enfim. Tento marcar uma entrevista com o presidente da associação, né, que coordena a feira de gado, enfim, é tudo isso. Eu vou lá, vou pensar e na hora tem que estar aquilo ali tudo, né, pronto, tudo marcado, se for o caso, para fazer isso. Eu preciso tirar foto, então levo o meu celular para tirar foto, porque vai ser uma fonte primária relevante, né? Mostrar, para se ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão ali, enfim. Tudo isso precisa ser pensado, planejado antes. Né? A técnica de registro da informação. E depois a análise dos dados. Né? Se eu for fazer análise estatística, qual o método estatístico, né? Estatística descritiva simples, enfim. Se eu for partir para o método comparativo, como eu vou elaborar essa comparação e como eu vou analisar a partir disso? Se eu vou representar em gráfico, se eu for representar em imagem, se eu for apresentar em quadro, tabela, enfim. Né? Tudo isso precisa ser pensado também, né, ao se tratar de pesquisa de campo. Na unidade Santana, enfim, eu tenho um pouquinho mais de experiência, acho que eu disse para vocês, em economia do que contábeis, vários elementos que não vale a pena falar aqui. Mas é bem a coisa da pesquisa de campo, ela aparece. Ela não está entre as mais feitas, mas ela é relativamente comum, né? Chutar aqui uma porcentagem de 20 a 30% dos trabalhos são pesquisa de campo. A pessoa que vai lá, normalmente ligada à agroecologia. A pessoa vai lá observar a feira agroecológica, observar a vaquejada, já teve TCC sobre vaquejada, enfim, né, entre outras coisas. Ela é relativamente comum. Então, dá para também observar outros trabalhos a partir disso.
E aí, Marconi e Lakatos colocam alguns outros tipos, né? Dividem em três: quantitativo descritivo, exploratório experimental. O quantitativo descritivo é mais para descrição, como o próprio nome já diz, né? É mais para aplicar a descrição do que foi observado em determinada localidade. Então, pode-se verificar a hipótese, pode-se construir a partir da pesquisa bibliográfica ou não, avaliar como determinada observável, né, acontece, né, como a feira funciona, descrever a quantidade de pessoas que estão ali envolvidas com determinada coisa, a relação de variáveis. O que se pode fazer de técnica, né, entrevista, questionário e formulário, observação mesmo, né, do que aconteceu, fica para um outro tipo. Mas normalmente se trabalha com entrevista, questionário e formulário, e eu vou explicar, né, no final da aula essas três técnicas de coleta. Né? A exploratória, que envolve, né, certa amostragem mais flexível. Então, é uma pesquisa de campo que eu vou fazer a observação, mas eu vou com mais flexibilidade sobre como eu vou coletar, observar os dados. E aí pode ter como alguns procedimentos específicos, enfim, análise de conteúdo, que é a partir de entrevistas separar as diferentes posições. Então, se eu entrevistar o dono, o presidente da associação que comanda a Feira Livre, eu tenho algumas informações que podem ser diferentes daquela de quem vende e de quem compra. E aí eu vou comparar, né, o conteúdo dessas pessoas. É uma análise específica, que Lawrence Bardan é o autor mais utilizado. Posso usar análise de discurso, enfim, e tem software que trabalha com isso também. Pode envolver também manipulação experimental, né? Provar a viabilidade de uma técnica ou programa. Então, no caso, contabilidade. A gente vocês perceberem, né, ao longo do curso, que há procedimentos mais adequados ou procedimentos ideais para, sei lá, registrar as receitas, ou há procedimentos ideais para facilitar a demonstração contábil, sei lá, por conta de algo do governo federal, do governo estadual. E aí eu trabalho no local, eu sou microempreendedor individual, e eu vou testar aquele modelo ideal no meu negócio, no local que eu trabalho, né, ou setor administrativo, enfim, qualquer lugar assim. E aí, óbvio, né, como a gente conversou na aula passada, como consentimento para fazer pesquisa aplicada, nesse caso, eu vou testar aquela técnica ou aquele modelo naquele espaço. E aí, por isso, é uma pesquisa exploratória também. Nesse caso, você pode ter como técnicas entrevista também, observação participante, vai ver alguma diferença também, análise de conteúdo da mesma forma. E a pesquisa experimental está ligada um pouquinho, né, com a manipulação experimental da pesquisa exploratória, mas ela serve literalmente para testar a hipótese. Ela é muito comum em pesquisas que envolvem laboratório. Então, quando a gente fala agora, né, nas pesquisas de áreas de saúde, enfim, das áreas biológicas de forma geral, se trabalha muito com as áreas químicas, né? Pensando em medicamento, se trabalha muito com pesquisa experimental, que né, eu penso em algo, né, a partir do histórico de pesquisas, enfim, de como determinada substância reage a determinado vírus, a determinada bactéria, a determinado problema de saúde. E aí eu faço grupos de controle, ou seja, vou aplicar aquele remédio, aquela vacina a X pessoas, enquanto para outro grupo de pessoas eu aplico algo que não tem efeito nenhum, sei lá, água com farinha, para ver, considerando alguns efeitos psicológicos, a pessoa achar que está melhor porque tomou algo. E aí eu separo, controlo isso, né, controlo essa variável, e aí a partir desse resultado, tá, nas 1.000 pessoas que não tomaram, a partir do contato com o vírus, 900 tiveram um vírus mesmo, ou 900 e poucos. As que tomaram aquele remédio, aquela vacina para aquele vírus ou bactéria, apenas 20
pegaram o vírus ou bactéria e dessa amostra de 20 ver quais foram os sintomas e quais foram as reações, pega histórico para cruzar com outras variáveis, de repente a pessoa teve algum tipo de reação a alguma substância, enfim, ou tem algum outro problema anterior que interferiu ali. E aí é isso que se faz. Nas ciências sociais é possível fazer grupo de controle, né? Mesmo fazer um laboratório social. Então, sei lá, eu fazer uma observação numa comunidade ou num grupo e separar, pronto, pegar aqui o caso de turma, né? Separar uma turma que tem 26 pessoas, pelo menos que estão aqui online, hoje, e aí dessas 26, eu dar determinado tipo de aula para 13, separar a minha aula aqui, né? As 2 horas de aula. 1 hora para separar um modelo, um formato de aula para as 13, e a outra hora ser de um modelo, uma prática diferente de aula para as demais. Então, eu separo os grupos, né, controlo, né, isso com planejamento, controlo o que vai acontecer com uma, o que vai acontecer com outra, tento ver por perfil, enfim, sei lá, de repente separo por faixa etária. Quem tem, se eu consigo separar 13 de até 25 anos num grupo e 13 de mais de 20, de 26 para cima em outro, a minha amostra vai ser para diferenciar pela faixa etária, ver se eu consigo observar se a faixa etária interfere na aprendizado da disciplina de metodologia. Obviamente, com consenso, é essencial o consenso de quem faz parte da pesquisa, de como entrevistado, mas ainda mais quando a gente trata de grupo de controle para pesquisa experimental, mesmo que na minha pesquisa pudesse gerar, né, um avanço futuro para futuras pesquisas relativas à aplicação da metodologia para cursos de ciências contábeis, mas é fundamental que a pessoa saiba que está sendo usada para uma pesquisa experimental. Isso também gerou discussões seríssimas do ano, de 2020 para cá no Brasil, porque várias pessoas foram colocadas para pesquisa experimental, muitas vezes sem saber, né, sem ter uma ideia real do que poderia sofrer, enfim, quais eram os direitos e os deveres de quem aplicava a pesquisa. Mas, enfim, né, também é algo possível de ser feito nas pesquisas sociais. Né? Dá para separar, analisar, enfim, procedimentos feitos num bairro e procedimentos feitos no outro, técnicas contábeis aplicadas numa empresa e técnica contábil aplicada em outra, enfim. Aí, nesse caso da experimental, diferente da exploratória, né, que envolve manipulação experimental, eu preciso ter um grupo de controle, ter uma amostra, enfim, eu preciso ter pelo menos 2 grupos que eu aplique determinada prática de maneira diferente, para depois eu ver quais os efeitos disso em cada grupo. Formas, né, que se dá para fazer a partir da pesquisa de campo. Quando eu falo em observação, eu posso fazer uma observação direta intensiva, né, como, como eu falei momentos atrás. É pensar como eu vou fazer isso, né, como vai ser. Então, tem alguns critérios para isso. Uma observação não estruturada. Eu chego lá, paro, fico andando, observando, ou com um gravador, né, fico lá com o aplicativo de gravação do celular, aí fala um pouquinho, ou WhatsApp, enfim, tem gente que tem grupo do WhatsApp que é só a própria pessoa, que é para ficar mandando certas coisas. E aí aí posso gravar e falar, eu posso anotar, enfim, sem nenhum tipo de preocupação sobre o que eu tenho que observar. Isso, eu falei da coisa da pesquisa bibliográfica que ajuda a gente a observar o que observar, mas isso pode acontecer quando a gente tem tempo, de eu fazer uma primeira ida a campo não estruturada, né, de eu só observar para ter uma ideia, e fazer uma segunda mais sistematizada. Então, fui, observei algumas coisas, anotei. Na segunda ida, eu vou, tá, tem que observar tal coisa A, tal coisa Z, e essas outras não precisa mais, porque eu consegui filtrar ainda melhor nessa segunda visita. É como se dá a participação de quem observa, né, de quem faz a pesquisa. Pode ser não participante ou participante. Se
Pronto, teve uma pesquisa que foi numa associação de produtoras rurais, né, de mulheres, obviamente, né, produtoras rurais em Palmeira dos Índios. Foi a pesquisa que eu vi enquanto professor de técnica de pesquisa em economia. Eu posso fazer parte dessa associação e por conta disso, quando eu vou descrever, eu vou falar sobre as assembleias dessa. Eu não, né? Sou homem, mas enfim. A pesquisadora que está fazendo a pesquisa, ela pode ser participante dessa associação e por conta disso, ela está ali na assembleia enquanto uma das sócias da associação, enfim, um dos membros da associação, quanto ela pode não ser isso, ser aluna da disciplina, ser pesquisadora, ser professora, e ela não tem nenhuma relação direta, ela está ali só para observar mesmo, e ela não vai, inclusive, falar nada, não vai participar de nada. Ela só vai literalmente observar. Número de observações, né? Se individual, perdão. Se o trabalho foi em equipe, se da equipe é suficiente apenas uma pessoa, se é suficiente duas. Normalmente, quando tem trabalho em equipe, eu sugiro que vá mais de uma. Primeiro, para facilitar as anotações, porque né, às vezes a gente está aqui, precisa fazer uma entrevista, precisa anotar algo, aí você tem que pensar na pergunta, você tem que pensar no registro, então ter duas pessoas ajuda para que garanta que se uma pessoa participar mais, a outra possa escrever ou registrar mais. E também ver, porque são cabeças diferentes, né? Então, quando eu observo, eu vou olhar certas coisas. Quando vocês, né, sei lá, o Matheus, a Mayara observarem, vão ver outros detalhes que de repente eu, por falta de prática, ou enfim, por experiência mesmo, vão ver outras questões que eu poderia ter observado e eu não vi. Então, normalmente, mais pessoas podem se atrapalhar juntas também, mas podem pensar melhor e observar mais coisas. Observar também o local onde se realiza, né, se é feita. E aqui, assim, né, trabalho de campo, se é na vida real, eu estou olhando e vendo aquilo na sociedade ou em laboratório, porque o laboratório você vê alguns efeitos a partir da amostra de sangue, a partir de outras coisas, né? Não vai ser tanto a nossa prática ainda que, enfim, ciências sociais também possam trabalhar com laboratórios, mas normalmente não. Normalmente o local que se realiza é no âmbito que está pesquisando. Entrevistas, né? Outra técnica importante. E aí, assim, né, a entrevista pode ser feita tanto para pesquisa de campo, mas também pode ser uma observação direta intensiva de outros tipos de procedimentos, né? Não necessariamente na pesquisa de campo mesmo, né? Não precisa ir para o local para fazer a entrevista. É necessário pensar no objetivo da entrevista, então, o que é que eu quero com ela? Ela é necessária? Então, se eu for analisar os efeitos das bolsas, né? Os efeitos econômicos da UFAO em Santana do Ipanema. Eu vou entrevistar o presidente da associação comercial com o objetivo de entender efeitos no comércio, né, diretamente, consumo, efeitos nos aluguéis, né, porque vários estudantes dividem apartamento ou casa em Santana de Ipanema por conta da universidade, entre outras coisas. Né? Então, tá, já sei, eu preciso entrevistar, porque eu preciso essas informações são essenciais. Entrevista é um processo que pode ser cansativo. Então, o ideal é não ter tantas assim. Né? Se fizerem entrevistas, obviamente vai depender de cada objeto de pesquisa. Mas eu sugiro fazer com máximo 3 pessoas, enfim, tem que ser bastante e tem que ser relevante. Né? Não pode ser. Estou analisando as empresas de contabilidade de Santana do Ipanema, eu vou entrevistar os 20 donos de empresas de contabilidade, deve ter mais, mas enfim, chutando aqui. Não dá, porque vai dar um trabalho gigantesco depois. Se for em áudio, para quem tem prática em decupar, né, em degravar áudio para texto, é o dobro do tempo que você usou. Então, se eu entrevistei 20 pessoas, digamos que dê meia hora cada entrevista, vai dar 10 horas para eu degravar, são 20 horas, pelo menos, para quem tem experiência em degravar, para colocar no papel tudo da entrevista. E aí depois ainda separar os trechos mais importantes para comporem o texto principal.
Então, entrevista ideal, poucas, mas assim, né? Essa entrevista é essencial, então vou fazer aqui. Essa aqui é essencial. Ela pode ser padronizada ou estruturada e despadronizada, perdão, ou não estruturada. Então, eu posso fazer uma entrevista em que o meu grupo, ou eu individualmente, faça previamente todas as perguntas. Então, vou aqui elaborar 10 perguntas e vou fazer todas essas. Ou eu posso não estruturar, posso anotar os tópicos. Vou entrevistar o presidente da Confecom, aliás, né, da Corecon, né, do Conselho Regional de Contabilidade em Alagoas. O que é que eu preciso saber dele? Eu vou anotar para lembrar no dia. Quantas pessoas, a quantidade de associados, as maiores dificuldades, se eu quero saber sobre uma lei específica, qual a diferença de sertão e capital, e ao longo da entrevista, no caso da não estruturada, eu fazer outras perguntas. Então, tem também um modelo que é o meio termo, que eu avalio como mais adequado, que é a semi-estruturada. Ou seja, eu ter algumas perguntas prévias, mas eu prestar atenção no que o entrevistado ou a entrevistada falar, para que caso apareça outra coisa importante, que eu não tinha pensado, né? Só me dei conta durante a entrevista, eu tô lá registrando e olha, isso aí que você falou, a gente nem tinha pensado, mas interessa bastante. Como pode ser esse processo de associação no sertão, enfim, como pode ser melhor feito, enfim, por aí vai. Né? Então, a semi-estruturada ajuda a gente não parar na primeira pergunta. Você tem alguma coisa ali para perguntar, mas ao mesmo tempo não prende apenas aquilo que foi planejado antes. Porque assim, pode ter muita surpresa e muitas vezes a gente não vai ter a possibilidade de fazer a entrevista de novo, né? Porque a pessoa não tem tempo, porque a gente não tem tempo, porque tem que entregar o trabalho da disciplina no dia 21 de fevereiro, então não vou ter tempo para outra entrevista, de fazer a entrevista e perguntar de novo. Também nesse processo de entrevista, é fundamental que mais de uma pessoa, né, se o trabalho for em grupo, esteja atenta à entrevista. Porque, assim, imagina o trabalho que é para a pessoa não só ter que ter pensado as perguntas, mas ter que gravar, estar atento às perguntas e anotar, sei lá, palavra-chave ou frase-chave para lembrar depois quando for a hora de fazer o texto. Então, o ideal é, se trabalha em grupo, tenta, né? Tenta ter pelo menos 2 pessoas. E aí, as pessoas que não foram, coloca para escutar o áudio e degravar, enfim, divide essas tarefas, né? Porque às vezes a pessoa tem mais tempo do que outra, às vezes é algo relativo a uma cidade, e aí tem uma pessoa da equipe das 4 que não é da cidade, enfim. Né? Então tenta dividir, naquilo que também te viu no final do ano passado. Dividir bem essas tarefas, né? De quem pode, quem não pode, para não sobrecarregar ninguém também nesse processo. E tem a outra possibilidade, que é o do painel, que eu confesso que eu vejo bem pouco em pesquisa, as outras duas, na entrevista padronizada, despadronizada, são mais comuns, e a semi-estruturada, que o painel é você repetir com o tempo as mesmas perguntas para saber se houve alguma mudança em um processo histórico. Então, assim, vou fazer uma pesquisa quase de método histórico, né? Algo que a gente viu na semana passada. Então, vocês estão no segundo período, eu vou tentar, no segundo período, entrevistar o secretário de Finanças do município, qualquer um de vocês, sobre a questão de como os dados, as demonstrações contábeis do município aparecem no portal da transparência. E aí eu faço algumas perguntas em janeiro de 2022, referente ao ano de 2021, referentes ao ano de 2021. Em janeiro de 2023, eu faço as mesmas perguntas. Em janeiro de 2024, eu faço as mesmas. E aí eu vejo se teve alguma mudança nesse processo, né, ao decorrer desses 3 anos. Né? E aí eu tenho o método histórico, né, eu faço ainda aqui mais curto, mas eu tenho também o comparativo, que eu vou comparar, posso comparar o discurso, né, da pessoa, posso comparar os dados fornecidos, né, dados estatísticos, né, dados numéricos, entre outras coisas. O painel, volto a dizer, né, em relação aos outros 3, né, eu vou incluir até para colocar
depois o PDF para vocês. Em relação aos outros três, é o que aparece um pouco menos, é o que eu tenho menos contato quando se fala de entrevista. Alguns cuidados. Preparação anterior, na verdade, assim, em metodologia, desde a primeira aula, quando apresentei a programação da disciplina e apresentei as diferenças, né, dos métodos, né, além da metodologia científica, outros conhecimentos científicos, outros conhecimentos sociais, né, eu venho falando, destacando a importância da programação. Eu não estou aqui para o trabalho, no caso da disciplina de contabilidade, eu vou adiantar o formato quase que um mês antes para vocês terem um cuidado quanto a isso. Então, planejamento é importante. Conhecer a pessoa entrevistada, assim, procura, hoje a gente tem Google, né? Então, procura no Google a pessoa, a formação, enfim, se trabalhou em outro lugar, se tem experiência naquilo que vocês vão perguntar. Isso, inclusive, ajuda a mostrar, né? Muito bom, porque o entrevistado ou a entrevistada sabe que, olha, teve um cuidado aqui, né? A pessoa não está fazendo qualquer tipo de pergunta. Olha na internet se de repente a pessoa deu alguma entrevista sobre o que vocês vão perguntar, para não repetir coisa que ela olha, você está me perguntando, eu acabei de falar, está no site da prefeitura em publicação de ontem, né? Então, pega mal. Marcar a entrevista, porque todas e todos têm suas obrigações pessoais, familiares, de trabalho, de estudo, mas quem é entrevistado, entrevistada também, né? Então, assim, às vezes acontece de desmarcar na hora, enfim, agora mesmo por conta da H3N2 e da Omicron, imagino o tanto de entrevista que poderia ser desmarcada por conta disso. Então, assim, tenta marcar antes, ter o cuidado de confirmar, né? Se for algo que exige no dia, né? Que exige que vocês peguem um transporte, algo do tipo. Se é algo à tarde, manda uma mensagem para a pessoa, olha, fulano, gostaria de confirmar a nossa entrevista às 14 horas, está tudo certo? Enfim, importante também, né? Para ninguém perder tempo, nem a pessoa entrevistada, nem vocês. É necessário que se tenha condições favoráveis, né? Tudo isso, né, que você esteja num bom dia, que as pessoas que vão fazer estejam preparadas mesmo para fazer isso. Conhecimento prévio, né, do que você vai perguntar, por isso a sugestão de sempre dar uma olhada, pelo menos, no artigo científico, que é algo mais curto sobre aquilo ali, e se preparar bem, né? Seja na semi-estruturada, na estruturada, enfim, ter algo para mostrar. Pensar nas diretrizes, o que deve ser perguntado, a ordem de perguntas é extremamente relevante. Então, na pesquisa, eu sempre falo isso, às vezes aparecem na universidade, né, na UFAL, pessoas que querem, não, mas eu vou entrevistar o secretário do meio ambiente do município porque eu quero saber por que tem esgoto que vai para o Rio Ipanema. Tipo, na hora da pergunta, na hora da entrevista, vocês não estão vocês não estão ocupando o papel de cidadão ou cidadã, vocês estão enquanto pesquisadores ou pesquisadoras. Vocês não estão ocupando o papel de jornalista ou radialista que tem que colocar por um dever social, num caso desses, o gestor público contra a parede. Vocês não estão como membro da oposição ou porque não gostam daquele gestor. Vocês estão enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Então, é fundamental se preparar também nisso, né, de entender que se eu fizer a primeira pergunta para colocar a pessoa contra a parede, a pessoa pode não querer responder a nenhuma das outras perguntas e proibir que eu utilize aquela entrevista para qualquer fim. E aí, sem autorização formal do entrevistado ou entrevistado, vocês não podem usar a entrevista para pesquisa. Então, assim, inclusive se eu não me engano, na resolução de TCC de contabilidade, né, eu não vou mostrar na aula, porque vocês têm uma disciplina técnica de pesquisa e contabilidade mais à frente, tem o pedido de registro para entrevista, que normalmente tem que vir anexado, enfim, um trabalho, dependendo, tem que passar até por Comitê de Ética de Pesquisa da UFAL, mas enfim. Então, assim, é importante ter este cuidado para que vocês não percam dados de alguém que seja fundamental para a pesquisa. Por isso, a preparação inicial, né, anterior, e por isso também a minha sugestão de ir na pesquisa, na entrevista semi-estruturada, porque ajuda, inclusive, a deixar, né, numa ordem de
perguntas, ajuda a deixar, ó, vou começar a pergunta mais leve, sei lá, falar da experiência dele. Olha, nós vimos que teu currículo tem isso e isso. Ah, como foi o convite para assumir o cargo de secretário? Aí, na segunda, você começa a tratar de uma questão mais específica. Na terceira, você vai, né, partindo do geral, do mais leve, para o mais particular. E isso na pesquisa científica. Ponderando também, no caso da entrevista, o tempo. De repente, a pessoa só tem meia hora para vocês. Atrasou 10 minutos, só tem 20 minutos. Então, assim, primeira pergunta pode até fazer mais leve, mas na outra, se você perceber, eita, 10 minutos só na primeira resposta, eu vou dar um jeito aqui de emendar duas perguntas ou fazer uma pergunta mais direta para não correr o risco de não ter a resposta que eu preciso, né, o comentário que eu preciso para a pesquisa. Então, assim, tudo isso precisa ser ponderado, né? Em relação, eu já falei da formulação das perguntas, o contato inicial, enfim. A gente até sugere, no caso da UFAL, se a turma, né, na época do presencial, tinha alguma camisa de identificação, algo do tipo, e com a roupa de identificação, né, para provar que você está ali enquanto estudante da universidade, enquanto pesquisador, pesquisadora, ser educado, educada, volto a dizer, mesmo quando for gestão pública, não, o intuito da pesquisa não é botar ninguém contra a parede. O resultado nas conclusões do trabalho podem indicar isso, dizer, ó, é necessário melhorar aqui, aqui e ali. Mas, enquanto pesquisador ou pesquisadora, neste caso, se não for uma audiência pública ou algo do tipo, que é muito específico, né, a participação enquanto especialista, sendo entrevista, ter este cuidado de educação, olha, né, aquela coisa de sempre que a gente tem que ter na vida, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar, se for possível, da maneira adequada, conforme o protocolo sanitário da época, ter o cuidado de se apresentar antes, olha, eu sou fulano, entrei em contato com você por e-mail e tal, tudo bem, enfim, né? Aquela coisa para mostrar a educação, enfim, todo mundo está no ensino superior da UFAL, né, precisa ter esse cuidado. Já falei do registro das respostas e também no término da entrevista, sempre agradecer a pessoa, né? Dizer, olha, normalmente é uma tática, inclusive jornalística, quando não é ao vivo, tem alguma coisa que a gente não comentou aqui sobre esse tema que você gostaria de falar? Reforçar o pedido de autorização de publicação e a disponibilidade da equipe, se a pessoa queira que não se trate de determinado trecho da entrevista, ela possa que aquilo ali não seja publicado. Porque às vezes aconteceu, a pessoa era servidora do Programa Saúde da Família de determinado município, e depois ela deu entrevista para os alunos descascando a secretaria municipal. Não, porque não apoia em nada, não sei o quê. Depois a pessoa se ligou que se aquilo fosse publicado e por algum motivo chegasse à gestão municipal, ela poderia ser prejudicada na cidade ou, enfim, no emprego, qualquer coisa assim. E ela pediu para a equipe, disse, ó, tira tudo, não quero mais que seja publicado, que eu falei coisa que não deveria, assim, óbvio, cabe à equipe ou à pessoa individualmente tentar negociar para ficar com alguma coisa. Não, mas a gente tira essa parte, deixa a outra, sem nenhum problema. Mas é fundamental que o entrevistado ou entrevistada se sinta à vontade durante o processo da entrevista e depois, caso queira mudar algo, certo? E uma coisa também que eu acabei não falando na pesquisa estruturada. Às vezes, a gente está agora em época de pandemia mais ainda, mas a gente pode querer entrevistar alguém de fora do estado, de fora do meu município. E de repente eu não quero entrevistar pelo Meet, porque eu posso gravar, ou por outra plataforma que eu possa gravar. É muito possível entrevistar por e-mail, por mensagem do WhatsApp, a pessoa mandar áudio, enfim. A gente pode usar essa parte da tecnologia em nosso favor, né? Obviamente, a gente tem parâmetros éticos. Eu não posso dizer que eu entrevistei alguém por e-mail sem ter entrevistado, né? Eu não posso mudar algo que a pessoa colocou no texto, né, sem deixar claro que é uma citação indireta, não é uma citação direta. Enfim, tem alguns cuidados ali. Mas eu realizei uma entrevista em 2015 para um dossiê de periódico sobre comunicação e estudos críticos de esporte, que é um professor de São Paulo, que eu fiz por e-mail inicialmente, e aí, quando eu mandei as perguntas, eu percebi que ele confundiu algumas respostas. E aí eu pedi para fazer, na época ainda, acho que foi Skype 2015,
eu pedi para fazer de forma remota. E ele, enfim, prontamente, felizmente também, se colocou à disposição porque eu refiz algumas perguntas. Então, é meio que eu acabei indo para o semi-estruturado por conta disso. No ano retrasado, em outra experiência com um dossiê de revista também, dessa vez sobre mapeamento da economia política da comunicação, eu fiz toda a entrevista de forma estruturada. A professora da Federal de Sergipe respondeu tudo lá, conferi, estava tudo ok, né? Estava coerente com o que foi perguntado e também não tinha nenhuma pergunta que eu quisesse fazer a mais. Então, assim, é possível fazer. Às vezes acontece de a pessoa mandar pelo WhatsApp e mandar os áudios. Gente, pandemia, né? Então, se a pessoa pode fazer isso, é menos risco para vocês e para as outras pessoas. Nesse caso. Mas em outros momentos, para quem não tem horário, porque trabalha manhã, tarde, chega à noite, e tem aula, enfim. Aí o que tem de tempo é sábado e domingo, aí no sábado e domingo o gestor público não vai trabalhar, não vai querer dar entrevista, pode ser uma alternativa, é uma alternativa super válida, certo? Então, quem quiser usar o WhatsApp, Telegram, Signal, e-mail, enfim, pode usar também e ir dialogando, né, sem nenhum problema. É só que isso, o ideal é que esteja claro ao descrever a metodologia. Realizamos uma entrevista com fulana de tal, secretária de Educação de Santana de Ipanema. A entrevista foi feita por troca de e-mails no dia tal, ou foi feita utilizando o mensageiro WhatsApp. Pronto. Só tem que estar ali bem claro, porque isso ajuda também a mostrar para quem lê o trabalho que, assim, há limitações, como eu citei no primeiro exemplo, né, no exemplo da entrevista de 2015, que podem ocorrer pela questão da entrevista estruturada de maneira não presencial, certo? Então, requisitos importantes, a validade e relevância, né? A pessoa precisa ter alguma relevância real para aquilo que se quer. A entrevista precisa ser válida para aquilo que se quer também, né? Por isso é importante planejar bem para não perder tempo e não perder o seu tempo de outra pessoa, criar expectativa, porque às vezes o entrevistado, não, mas manda o trabalho depois para mim que eu quero ver, enfim, entre outras coisas. Ser claro e específico, né, do que se quer e ter o cuidado com profundidade e extensão. Se a pessoa pode falar muito, deixa. Deixa o tempo que for. Se vocês puderem também, óbvio. Essa pessoa pode se aprofundar mais, ótimo, excelente. Mesmo que não sirva para aquele trabalho especificamente, vocês podem usar, no caso de monografia, né, TCC, dissertação e tese, deixar aquilo em anexo ou publicar em entrevista separada em periódico. Enfim, é um tipo de texto científico que é publicado em alguns periódicos e tal. Publicar em algum site, vender a entrevista, qualquer coisa assim, desde que fique claro para a pessoa que você vai fazer isso. Então, agora, vocês vão planejar, né, propor um determinado tipo de pesquisa para essa disciplina. E aí, o objetivo, quando eu falei, né, pedir autorização do entrevistado da entrevistada, era apenas para fazer o trabalho desta disciplina. Se depois o professor indicar o trabalho para o evento, para o Encult, né, que é da UNEAL, o ideal aqui, vocês não deixaram claro que era para fins científicos, que pode ser utilizado não só para disciplina, mas também para publicações, né, de artigos científicos, para um TCC. O ideal é pedir a autorização da pessoa depois, porque no caso do Encult, por exemplo, aquele texto não vai ficar só para o professor, vai ficar disponível na internet. Então é necessário ter esses cuidados, enfim, inclusive o modelo do Encult é super rígido quanto a isso. Então, se for possível ser profundo e extenso, vai. E, claro, ter certos cuidados, experiência de quem entrevistou pesquisador, já fez outras entrevistas que não eram para pesquisa. Não se desesperem se a pessoa responder todas as perguntas que vocês tinham planejado na primeira. Não, o ideal é estar muito atento, atenta. Se for de alguma forma presencial, né? Porque o remoto, a gente está numa presença aqui, mesmo que não esteja no mesmo local físico. Se for, prestar bem atenção para pensar em outras perguntas, para não acabar a entrevista na primeira. Ou avaliar mesmo, já que ela perguntou tudo, tá, ó, brincar, você respondeu tudo que a gente tinha pensado em perguntar. Então,
tá ok, enfim, vamos terminar aqui, agradeço muito e tal, enfim, ter esses cuidados também. Questionário é outra técnica que é comum e que hoje, né, com as plataformas digitais, fica algo prático. Tem diferentes modelos que usam questionário hoje em dia. Então, é necessário ter algumas preocupações, né? Qual o tipo de questionário fazer, qual a ordem de perguntas, o grupo, né? Se eu vou usar muita pergunta aberta, né? Aquela que a pessoa pode responder o que quiser, se vai ser uma pergunta aberta mais limitada a uma linha, se vai ser múltipla escolha. Se eu for colocar duas perguntas só, duas opções só de escolha, enfim, coisa do tipo. A formulação das perguntas tem que ser muito claro, né? No caso do questionário, só para falar, inclusive, uma diferença importante, ele é quando o pesquisador dá uma folha de papel com as perguntas ou disponibiliza na internet as perguntas para que as pessoas respondam, né? Então, assim, por isso que no caso do questionário é fundamental se preocupar com as perguntas, com a organização, com a extensão, né, para ver se não fica muito cansativo, se não vale a pena colocar no início. Olha, esse formulário para ser respondido, ele vai demorar em média 10 minutos, 5 minutos, enfim. Porque isso pode afastar ou aproximar as pessoas. Eu recebo muito e-mail com pedido de resposta a questionário, porque é professor, eu sou professor. Já recebi recente, por ser professor em curso de contabilidade, foram lá no site da UFOI e pegaram meu e-mail. Aí quando começa e diz, olha, o tempo médio de resposta é 30 minutos, eu desisto, né? Só 30 minutos é tempo demais da minha vida para eu responder aqui. Ou quando eu começo a responder, né? Tá, vou tentar aqui. Não tinha o tempo definido no início do questionário, mas eu já estou ali há 5 minutos, eu tenho coisa para fazer, e ainda tem, sei lá, 5 páginas, né? Dá para ver digitalmente, eu paro, sabe? Vou não responder. Entendo, é muito importante, mas assim, é tempo demais, né? Então, ou às vezes a pergunta é mal formulada, tem muita pergunta aberta, então vai demorar muito para responder, mesmo que sejam poucas questões. Então, tudo isso é necessário se preocupar. É importante conhecer bem o tema para dividir as perguntas, selecionar bem essa amostra, né? Então, eu saber qual é o público-alvo, se for o caso, ter perguntas no início que possam definir melhor. Então, se eu for analisar pessoas que trabalham, enfim, vou fazer um formulário eletrônico, eu vou analisar pessoas que trabalham no curso de que trabalham em contabilidade, mas que são formadas no curso técnico. Então, a minha primeira pergunta, além de eu descrever essa necessidade na introdução, a minha primeira pergunta tem que ser uma pergunta de corte. Qual a sua formação em contabilidade? Técnico ou graduado ou bacharel em ciências contábeis? Porque às vezes a pessoa não lê a introdução, não lê 5 linhas da introdução ou 10 linhas da introdução, e aí ela vai responder de forma. Já vai pulando para a questão propriamente dita. Ela nem olha o que está lá na introdução, que tem lá o recorte, eu não olho o e-mail, eu não olho a mensagem de WhatsApp que a pessoa enviou para ter mais pessoas, enfim, ou no Instagram da vida, coisa do tipo. Então, por isso é fundamental ter perguntas de corte. Se eu quiser analisar o perfil de trabalho das mulheres contadoras em Santana do Ipanema, então pode parecer besta, mas no início ter como você se identifica enquanto gênero, para que você tenha, né, as mulheres mesmo ali para analisar, para não passar nada e essa amostra ser deturpada por conta de um erro de alguém, certo? Então, por isso é importante ter esse cuidado. A quantidade, né? Professor, mas o quanto é importante? Vai depender muito, digamos, da amostra completa, né? Então, assim, se eu tenho um público que seja toda a população de Santana, quase 50 mil pessoas. Se eu fizer uma pesquisa com 50 mil pessoas, vai ser bem difícil, né? Eu acho que é só o censo do IBGE que consegue. No máximo, a gente tem aí um recorte de um pouco mais de 10 mil, entre 10 e 20 mil agora,
com quem recebe Auxílio Brasil, que obrigatoriamente tem que deixar dados disponíveis. Então, assim, é necessário. Aí, nesse caso, qual seria o mínimo? Se eu pego uma população de 50 mil e eu consigo ter, sei lá, 50 pessoas ou 100 pessoas de diferentes locais, né, diferentes lugares de Santana, tá ok. Só que eu tenho que descrever bem, ó, essa pesquisa foi feita com 100 moradores ou moradoras de tais bairros de Santana do Ipanema, né? E aí vai ter. É isso, se vocês olharem os detalhes de pesquisa, de questionário normalmente para pesquisa eleitoral, é isso que está descrito, está registrado no TSE, no TRE. Né? Essas informações de quantas pessoas. No caso da pesquisa eleitoral, né? Entram questões de recorte de gênero, faixa salarial, enfim, às vezes lugares também. Uma possibilidade e também, quando se tem tempo, é sugerido fazer isso, é fazer uma pesquisa, um pré-teste, né? Fazer antes um testezinho. Então, se eu preciso entrevistar 100 pessoas, eu vou aplicar questionário, perdão, a 100 pessoas, eu vou aplicar antes para 5 ou para 10 para ver se, e deixo lá no final, tem alguma sugestão para melhorar esse questionário, enfim. Porque de repente, ao olhar o resultado e no comentário das pessoas, aparece algo que, eita, isso aqui deveria estar. Então, quando eu for aplicar para 100, eu já tenho o questionário mais filtrado, com as informações certas, porque antes eu fiz um teste com uma amostra bem menor. Peguei 5, 10 pessoas para ver isso. E aí, coisas que podem acontecer. Então, o objetivo das perguntas. Pergunta de fato, né? Autoidentificação de gênero, idade, faixa de renda, formação escolar, enfim, por aí vai. Pergunta de ação, né, direta, se a pessoa faz determinada coisa, se a pessoa já fez, se a pessoa desenvolve determinado tipo de atividade ou não. Sobre intenção, deu sobre intenção. Caso acontecesse, tivesse tal possibilidade de Santana do Ipanema, você faria X coisa ou sua vida poderia ser melhor, enfim. Pergunta de opinião, pode ser pergunta índice ou teste, né? Essas que eu falei antes, né? Você estabelecer elementos que ajudem no recorte, ajudem a estabelecer se ou coisas mesmo de propriamente práticas, né? Se em Santana do Ipanema tivesse, se a UFAL em Santana do Ipanema prestasse serviço de consultoria para declaração de imposto de renda, você faria com a UFAL ou não? Né? E por aí vai. Pensando aqui na empresa júnior. Pode ser direta ao pessoal ou indireta ao pessoal, se é algo que não seja uma opinião ou algo diretamente ligado à pessoa, pode ser algo mais geral também. E é importante ter uma sequência lógica das perguntas, né? Que aquilo ali chegue em alguma ordem de coisas, que eu não faça a pergunta sobre idade na pergunta 1, aí fale sobre a função da UFAL em Santana do Ipanema. Se você acha que a presença da UFAL melhorou muito a cidade, melhorou pouco, foi indiferente, foi péssimo, foi ruim para a cidade. E aí depois eu volto para perguntar o gênero. Né? Tem que seguir uma ordem. Eu vou mostrar aqui, para aqui rapidinho, esta apresentação, para dar 2 exemplos recentes de questionários aplicados e questionários feitos de forma virtual, porque foram recentes. Tem um que eu imagino. Deixa eu mostrar primeiro esse, né? Seguir a ordem que eu tinha separado aqui. Pronto. Esse aqui foi uma pesquisa que eu co-orientei na Universidade Federal do Rio, no curso de radialismo, né? Atual Rádio e TV, que a estudante ela fez um trabalho sobre a plataforma Flá TV, né? Que o Clube criou a partir de 2020, enfim. E aqui o que deve ter, né? Título, nesse caso era digital. Eu estou aqui aparecendo porque eu tenho como editar, né? Então vai aparecer informações de edição também. Aquilo tudo que eu falei em relação à entrevista, no caso questionário, é interessante ter. Então, primeiro parágrafo de identificação do objetivo da pesquisa, quem é que está fazendo, se é sob orientação de alguém, né? Então, neste caso da Rebeca,
Não, Mariana, eu orientei. Orientei. Eu só dou aula em Santana do Ipanema e no máximo palestra ou, sei lá, aula especial em outros lugares, né? Esse ano eu dei uma aula convidado por uma professora no programa de pós-graduação em Economia Internacional na Federal da ABC, mas só como convidado, né? E uma vez só perdi, né? Mas orientar, eu posso orientar aqui em Maceió, nos cursos da comunicação, no jornalismo e relações públicas, mas eu posso orientar qualquer trabalho em qualquer lugar, né? Normalmente por conta disso, né? Essa foi minha primeira experiência de coorientação, aliás, no geral, mas fora de Alagoas especialmente, mas foi só isso. E aí, assim, né, nesse caso, o que a Rebeca fez, né, essa orientanda, ela montou todo o formulário e aí ela mandou para mim, para a professora Karine Prevedelo, né, que foi orientadora dela. Nesse caso, não aparece meu nome, porque não era essencial aqui ter duas pessoas, enfim. E aí toda a definição, não, é parte do TCC da estudante tal, do curso tal, orientado pela professora tal. Então, tem todos os elementos apresentando para quem está ali observando. Qual o objetivo da pesquisa, né? E por que a pessoa precisa participar, né? O objetivo geral da pesquisa e por que a participação é importante. Tem uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está aqui descrita, que está ativa desde agosto do ano passado, se não me falha a memória. E aí, por conta dela, é fundamental que qualquer coisa que seja digital, a gente tenha as informações de quais serão as finalidades daquilo ali que eu estou respondendo e se tem algum tipo, se tiver qualquer tipo de identificação, né, autoidentificação, se tiver algum tipo disso. A Mariana colocou que recentemente recebeu uma pesquisa assim, trabalho de conclusão de contabilidade, sim. E além da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é fundamental ter esses elementos porque por conta da questão da ética na pesquisa, né, que a gente tem resolução do Conselho Federal de Ética na Pesquisa, acho que é esse o nome completo da descrição, que antes valia só para as ciências que trabalham com laboratório, né, as de saúde, as biológicas, enfim, as químicas e tal, quando trabalham com pessoas ou animais. Só que desde 2016 tem resolução específica para as humanas sociais e sociais aplicadas, casos de comunicação, economia e contabilidade, que se faz necessário ainda mais ter esses elementos bem descritos, né? Então aqui colocou que o formulário é totalmente anônimo, ou seja, a pessoa não precisava colocar sequer um e-mail para se identificar e que os dados seriam usados exclusivamente para fins acadêmicos. E aí, nos fins acadêmicos, né, estou esperando a Rebeca revisar algumas questões de texto para a gente tentar publicar em TCC, enfim, pesquisa tem dados bem interessantes, né? Gostei muito de orientar, ainda com alguns probleminhas por conta do período. Mas, assim, né, e também, né, que não vai ser repassado para quaisquer outros fins, inclusive privados. Ou seja, se a Flá TV quisesse comprar a pesquisa, por conta dessa, o Flamengo, né, seria o marketing do Flamengo, quisesse comprar o resultado da pesquisa feita, por conta disso, a gente é proibido de vender a pesquisa. O que eles podem fazer é comprar o modelo da pesquisa, né, a base do que a gente perguntou. Mas eles não podem comprar os resultados. Ainda que estarão, se não estão ainda, disponíveis no site, no repositório institucional da Federal do Rio de Janeiro. Aí, na primeira sessão, o objetivo é entender um pouco mais o perfil do torcedor, da torcedora, e o tempo médio era de 1 minuto por sessão. Aí foram 3 sessões. Então, a primeira pergunta é a pergunta de corte. Se eu estou querendo saber, como torcedor do Flamengo acompanhou o campeonato na Flá TV+, eu tenho que perguntar se a pessoa é torcedora ou não do Flamengo. Então, tá aqui o sim ou não. E aí depois, algo que eu pedi para ela colocar, porque eu fui divulgar nas minhas bolhas de futebol, de podcast de futebol. Caso queira receber o trabalho depois de finalizar, deixa aqui o e-mail. Então, estou esperando que ela faça, porque aí, antes mesmo, quando ela terminar a revisão
e tudo mais, a gente vai mandar para todo mundo que disse que queria receber antes. Então, tá aqui como uma prestação de contas mesmo da ajuda que a pessoa deu. Aí vem dados gerais, faixa etária, né, a gente montou aqui a divisão, cidade que mora, texto de resposta curta, com qual gênero se identifica, né, tem modificações sobre este entendimento hoje, e é que a pessoa se identifica, isso é socialmente relevante. Renda pessoal, a gente estabeleceu a partir de salários mínimos, se a pessoa costuma acompanhar os jogos do Flamengo ao vivo. Então, tinha aqui. A Mariana perguntou se, no caso assim, se nessa pergunta de corte, né, se o nicho não torcesse para o Flamengo, a pesquisa seria válida? Nesse caso, o que a gente fez? Todas as pessoas que responderam que não eram torcedoras, a gente fez 2 recortes para ir para a seção 2. Né? Se a pessoa respondesse aqui que não era torcedora do Flamengo, deixa eu tentar abrir a parte. Ela não seguia para outros elementos da pesquisa. Ela não ia para frente. Então, os resultados trazem essa diferença em relação ao o que traz esse recorte já, né? O formulário do Google tem como fazer isso. Então, se alguém, por algum motivo, para sacanear ou para tentar ajudar, enfim, vai acabar não aparecendo que a gente já fechou o formulário para recebimento de respostas. Mas, enfim, por qualquer motivo, alguém que não fosse flamenguista respondesse aqui, e o nosso público é a torcida, por isso que ela é a primeira pergunta, os resultados já aparecem separados. Né? E provavelmente, por isso que está aqui como pergunta obrigatória, a pessoa não segue para outras respostas, ela para nessa primeira sessão, para aqui. Do mesmo jeito, deixa eu ver se tem. Se tinha alguma outra também, não vou lembrar agora não. Mas tinha alguma outra resposta de que se a pessoa não respondesse que sim, ela não passaria para a sessão 2. Então tem como formatar isso nesse caso, né? Estou usando aqui o Google Forms, né? Estou usando o Google. É por isso que é importante, no caso do questionário, preparar antes, se tem o trabalho tem orientação, tentar mostrar para o orientador, para orientador, ou para outros colegas que estejam fazendo trabalho, se for em grupo, e fazer o teste antes, para ver se precisa ter essa quebra. A gente fez um teste com 10 pessoas, né? Ela fez num grupo de familiares flamenguistas, para a gente testar algumas coisas. E aí foi, né? O segundo, hábito dos torcedores. Aí, nesse caso, o tempo médio é de 2 minutos de resposta. Aí tem, se acompanhar os jogos ao vivo, onde teve um caso que foi bem engraçado, cadê? A coisa do GatoNet, que é muito comum nas comunidades do Rio de Janeiro, foi algo que apareceu em comentário do teste, que as pessoas disseram, não, mas eu acompanho no GatoNet. Então, a gente tinha colocado o site pirata, mas tinha colocado perdão, GatoNet. Flá TV por áudio, outros canais de YouTube, ainda abriu a opção outros, se tivesse alguma que não. E aqui é múltipla escolha, né? Só poderia selecionar mais de uma opção, e aí tem um modelo específico para isso no formulário. Você é sócio ou sócia torcedora do Flamengo? Aqui um outro modelo. Selecione a frequência com que você acompanha os jogos dos campeonatos, acompanha os campeonatos abaixo quando o Flamengo joga. Se sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Se costumava frequentar os jogos em estádio, gasto anual com produtos ligados ao Flamengo. Em condições ideais, você preferia acompanhar os jogos por onde? Né? Tá, as informações aqui. Você acompanhou o Carioca 2021? Caso sim, por onde? Aí aqui é obrigatório, né, quando aparece isso. A seguinte não é, porque se a pessoa marcar que acompanhou o Campeonato Carioca, beleza, ela pode responder o outro. Se ela não acompanhou, ela não precisa responder o outro, né? Porque se ela não acompanhou, como é que ela vai dizer onde que ela acompanhou, né? Então tem esses cuidados aqui do que é obrigatório ou não. Se não acompanhou, qual o motivo? Não está com asterisco de obrigatório, porque né, quem acompanhou não precisa responder. Se assinou a Flá TV, se não assinou, qual foi o motivo, e aí vai para a terceira sessão, né? Assinante da Flá TV. E aqui, né, da segunda para a terceira, só seguiu para a terceira quem respondeu lá que assinou a Flá TV. E aí nos resultados isso fica diferente também.
Enfim, qual o período, como avalia o serviço da plataforma, se cancelou ou trocou assinatura, se teve problemas, quais problemas, se assinaria um novo streaming, né, que é o nome do tipo de serviço fornecido por este clube, se não, qual o motivo, e aí a gente deixou uma pergunta, fique à vontade para fazer considerações críticas ou sugestões. Percebam que, deixa eu voltar aqui rapidinho só para conferir algo, a primeira parte era 1 minuto, a segunda, acho que 2 ou 3, a segunda 2 e a terceira 2. Então, em média, em 5 minutos respondia tudo. Tem muito elemento que a gente conseguiu aqui. Mas, assim, a gente fez de uma forma com muita pergunta de opção para que não demorasse tanto. E aí, como a gente definiu esse tempo? Eu pedi para a Rebeca preencher, responder tudo e cronometrar. Ela cronometrou e disse, primeira parte, 1 minuto, segunda, 2. Um tempo, disse, agora faz com calma, né, para a gente ter isso. No caso do Google Forms, eu vou abrir aqui, como não está identificado, é que ele já dá um perfil, né? Então, por exemplo, a Mariana perguntou se teve alguém que não foi torcedor do Flamengo. Apareceram 6 pessoas em 452 respostas que não eram torcedoras do Flamengo e que apareceram ali. Por algum motivo, sei lá, quis me ajudar quando eu coloquei no, no Twitter, algo do tipo. Foram 452. O Flamengo tem, sei lá, mais de 20 milhões ou 30 milhões de torcedores no Brasil. É uma amostra curta, mas, assim, 452 pessoas é muita gente, né? Para a pesquisa acadêmica em nível de graduação, assim, fiquei surpreso também. Aí aqui as pessoas que colocaram os e-mails, e aqui faixa etária, então vai ter separado, cidade que mora, gênero, renda pessoal, como costuma acompanhar os jogos do Flamengo ao vivo. Para a segunda sessão, já diminuiu a quantidade de respostas, né? Então já teve mais cortes ali, além da questão de ser torcedor ou não do Flamengo, né? Então já sai aqui para 440. Vou baixar. Enfim, aí, assinante da Flá TV diminuiu para 68, porque quem não era ia mudando, e aí tem o resultado dessas 68 pessoas. E aí, considerações, aí foram 20, foram poucos, então ajudou para a gente não. Ela não colocou algumas coisinhas daqui também no TCC dela, né? Eu acho que ainda não está disponível em repositório digital, estou esperando, inclusive, que ela fale para a gente mandar para as 253 pessoas que pediram. E aí tem as configurações, enfim. Né? Com prática, a gente consegue fechar tudo isso, né? Então, ela não usou, obviamente, todos os dados, porque são muitos dados. Né? Tem dados aqui estatísticos para, sei lá, umas 3 pesquisas diferentes, mas usou uma boa parte, enfim. Né? CC tirou 10, foi bem avaliado, foi apontado como um TCC bem avançado, porque se defende lá na comunicação da UFRJ, enfim, o resultado foi bom, enfim, foi um bom teste. Eu trabalho quase nada com formulário, então para mim também foi bom por isso. Passar aqui por um que talvez alguns de vocês tenham respondido, que foi a avaliação do ciclo de extensão, né, que Valker, Rafael e eu fizemos ano passado. Então, do mesmo jeito, né, título, e aqui tem, né, como né, que é o formulário de avaliação do primeiro ciclo, então tem a identificação, dividimos em 2 partes, a avaliação específica por atividade, avaliação geral, avaliação específica e sugestão. A gente também fez, né, o tempo, então menos de 5 minutos, e explicamos, né, que a utilização dos dados apenas em conjunto, mantendo o anonimato quem participar, e os dados em conjunto servirão para o relatório possíveis publicações. Então, a gente pensa em publicar artigos sobre a experiência do ciclo de extensão e vai usar, usou isso para o relatório e vai usar também depois. Pergunta de corte: você aceita participar da avaliação do curso? Sim ou não? Então, quem não aceitava e quis responder, né, abriu e respondeu. Quem não aceitava, parava aqui. Quem aceitava, ia para a avaliação geral, né, e os termos específicos, e avaliação por atividade. Né? Foi algo bem curto. E a gente colocou, se queria falar com a gente ao vivo, acabou que foi algo que não funcionou. Ficou 2 horas esperando e ninguém apareceu.
E aí, nas respostas, né, 4 pessoas responderam que não queriam participar da avaliação do curso. E aí, né, seguiu-se para quem respondeu, enfim, os resultados também, né? Aqui tem, né, o que a gente dá a opção, aparece tudo bonitinho, consegue ver, e ele tenta ainda trazer respostas que sejam comuns, né? Então, não poderei, tinha 3 pessoas aqui. Então, são 2 modelos de formulário, né? Então, um bastante simples, né, que foi o que a gente usou e que eu imagino, vi ali, inclusive, o nome de pessoas da turma, por isso que eu pulei rápido. E outro muito mais complexo, né? Então, um conjunto de dados, assim, que gerou, né, dados estatísticos que eu pretendo usar em artigo científico, escrevendo com a Rebeca e com a professora Karine também. Então, muita coisa ali. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E volto a dizer, né? A Mariana fez algumas perguntas, né? Se mais alguém tiver, enfim, do que eu mostrei, pode fazer também, né? Sinta-se à vontade. Então, tem alguns objetivos que estão ali nos 2 casos. O formulário é basicamente fazer um questionário e só que ser algo que eu vou, enquanto pesquisador, marcar ali. Então, censo, pesquisa de opinião qualquer desses institutos de pesquisa, todos eles se apresentam como formulário, porque o entrevistado o entrevistador ou entrevistadora estão presencialmente ali. Então, eu vou, enfim, acompanhar a fila do Auxílio Brasil, né, para ter mais pessoas no Auxílio Brasil em Santana do Ipanema, eu vou lá na fila tentar, com um questionário, com um formulário, pegar a resposta das pessoas. Como eu sei que seria muito chato entregar um papel, papel por papel, né, a cada pessoa, eu faço a pergunta na fila. Eu vou lá, ó, quantas pessoas são dessa família? Quanto tempo você tenta o Auxílio Brasil? Sei lá, 1 a 4 meses, de 5 meses a 1 ano, de 1 a 2 anos, enfim. E aí eu vou respondendo ali no formulário para a pessoa. Eu estou falando isso assim, né, com papel e a pessoa respondendo, que é o modelo mais tradicional. Mas eu posso estar com o aplicativo do o Google Forms aberto, não proibir que a pessoa que se tenha mais de uma resposta por pessoa, e eu, com o Google Forms aberto, com o meu 4G no celular, ir numa fila e preencher pela pessoa ali, né? E aí, nesse caso, obviamente, tendo cuidado sobre a questão de perguntas abertas, porque aí eu teria que gravar, enfim, para descrever é mais complicado. Mas, basicamente, o formulário é quando se tem um conjunto de perguntas com opções, normalmente, né? Com uma ou outra pergunta aberta, que se está face a face com a pessoa que está respondendo, e aí é o pesquisador ou pesquisadora que marca, que registra aqueles dados, certo? Se tiverem dúvidas sobre o que a gente viu aqui, enfim, eu vou ajustar umas coisinhas aqui na apresentação para ficar mais claro, né, o que é técnica e o que é modelo. Mas além de mostrar essa questão do formulário, eu vou colocar aqui para a gente encerrar a aula de hoje os 2 materiais que a gente viu, né, viu para outros exemplos. Deixa eu ampliar aqui. Que foi o capítulo do livro que eu escrevi e o artigo dos professores Luciano e Tatiana. E aqui, assim, né, eu separei, no final da introdução, né, no meu texto, tem que algumas questões ligadas à metodologia e como foi a coleta de dados. Né? Então, o texto tem revisão de literatura, né, que é a parte de pesquisa documental, né? E aí, frisar isso, né? Quando eu falo revisão de literatura, é porque literatura científica é um tipo de literatura. Né? Então, não confundam com textos literários no sentido de livros, né? Poesias e tudo mais. E aqui tem revisão de literatura, no meu caso, com a base específica, enfim,
né, as discussões, quais os conceitos que eu procurei nessa pesquisa, de onde eu procurei, né, tem aqui 2 exemplos da pesquisa bibliográfica, que é uma fonte, como a gente viu durante a aula, né, uma fonte secundária. Então, para ver esse conceito, para discutir o conceito, a partir de 2 autores da área que eu atuo. Em relação a outros tipos de coleta de dados, é uma pesquisa documental de fonte primária para tratar especialmente da Lei Pelé, essas versões original e a modificada, porque a medida provisória, enquanto ela está válida, né, de 2 a 4 meses, ela modifica o texto original de uma lei, né? No meu caso, é esta lei, que é a Lei Pelé. E aí, enfim, e aqui eu justifiquei um pouquinho, né? Considerava ela como poliinstitucional. Então, fonte primária, porque eu fui diretamente nas leis e observei o que foi modificado ali. E também, deixa eu tirar aqui, eu usei fonte secundária, que é esse final, a partir de notícias, para apresentar e discutir os efeitos da mudança temporária da lei a partir dos casos de Flamengo e Atlético Paranaense. Então, aqui eu basicamente tenho uma parte de revisão de literatura, quase pesquisa bibliográfica sobre o conceito de barreiras institucionais, que é fonte secundária, aí, pesquisa documental, fonte primária, né, além propriamente a questão da lei, né, medida provisória, e fonte documental secundária, além dos textos, né, que eu usei para discussão teórica, eu usei notícias sobre esses casos, porque no meu caso foi necessário, porque tinha muita entrevista, comentário de, enfim, do presidente do Flamengo, tinha comentário de representante do Grupo Globo, enfim, né, teve um acompanhamento muito grande. Então, é um exemplo do que se dá para fazer, e é um texto que vocês têm à disposição praticamente desde o início da disciplina. O segundo caso, né, foi o artigo aqui, né, sobre a agricultura familiar e o desenvolvimento rural em Alagoas, a partir do Censo Agropecuário de 2017. Então, este artigo, né, da Tatiana e do Luciano, também tem, eu peguei só o resumo, que neste caso é artigo científico, é publicado em periódico, tem resumo, só para separar esses elementos. Então, primeiro, é o que a gente tem, análise exploratória. Então, aqui eu tenho um modelo de pesquisa que a gente viu na aula, né, sobre, até ligado à pesquisa de campo, mas não só, mas tem análise exploratória sobre o cenário da agricultura familiar no estado de Alagoas, correlacionando com referenciais teóricos sobre desenvolvimento rural. Então, é uma análise exploratória que tem uma parte ali de revisão de literatura, pesquisa bibliográfica, que é sobre desenvolvimento rural, né? E a gente viu na aula que, quando tem referencial teórico, é pesquisa de fonte secundária. A gente vai analisar a partir do que foi interpretado por outros autores ou autores. As informações quantitativas foram obtidas do sistema IBGE de recuperação automática, né, o CIDRA. Então, nessa parte, né, como eu fiz, como se deu esse acesso a essa coleta de dados, né? No caso do quantitativo, foi a partir de um sistema do IBGE relativo especificamente a isso, na questão, perdão, a questão agrária. Então, eu tenho aqui, né, a parte de fonte estatística, né? Eu descrevo aqui qual é a fonte estatística, e é para fazer, né, uma análise e interpretação dos dados existentes. Em algum momento também, eles dois vão trazer, né, uma relação de Santana para Alagoas, enfim. Então, vai ter também outros elementos de pesquisa. Então, só para situar como dá para apresentar. E aí, assim, né, algum de vocês poderia perguntar, professor, mas depois da sala de hoje, como é que a gente define, porque a gente fecha toda a parte, né, de representação de metodologia, né, com diferentes tipos. Então, assim, né, o método de abordagem, né, das coisas que a gente viu semana passada e retomando. Método de abordagem, né, se a pesquisa é dedutiva, indutiva, hipotético-dedutiva ou dialética, com todas as ponderações feitas, né, que dialética não é tão comum, que esse tipo de método, por ser de abordagem, ele vai identificar também como eu organizo meu texto, se eu venho do mais geral para o particular, se eu venho da análise de caso, ou seja,
da situação de uma empresa contábil, da situação de Santana do Ipanema, enfim, e depois generalizo. O hipotético dedutivo a gente viu porque trabalha com hipótese e qual a especificidade disso. Depois, a forma de abordagem, se é qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Essa parte, assim, até pela pergunta que eu fiz de reposição da aula passada, vocês têm a possibilidade de identificar. E aí, assim, a gente tem também, né, além desses elementos relativos à pesquisa, tem algo que, deixa eu olhar aqui, né, tem algo que não necessariamente vocês vão conseguir tanto, né, vão conseguir em alguns elementos, em outros não, que é a questão dos métodos específicos das ciências sociais. Então, foi o que eu sugeri na aula passada. O histórico dá para fazer, ainda que seja mais trabalhoso, mas o comparativo dá, o estatístico dá para usar, enfim. E aí, se o método, né, a forma de abordagem foi quantitativa ou quali-quantitativa, provavelmente, né, vai ter que usar o método estatístico. Se eu estou trabalhando com comparações de estados, cidades, enfim, ou períodos históricos diferentes, eu vou usar o método comparativo, junto, se for histórico, com histórico. Se eu parto de algo que deveria ter, né, que é um modelo delimitado por lei, aí eu trabalho com o método tipológico, que eu tenho um modelo ideal ou teórico ou de lei para isso. A gente conversou também na aula passada, ele estava tentando lembrar sobre os tipos de pesquisa, se é pesquisa básica ou aplicada, mas no atual momento, para esta disciplina, todo mundo vai fazer pesquisa básica, né, a partir de conhecimentos pré-estabelecidos. Não dá tempo, em menos de um mês, de aplicar algo para a pesquisa. Né? E aí, primeira parte da aula, a aula passada foi isso. A gente viu nesta aula algumas técnicas, né, e fonte de coleta de dados, né, por isso que eu vou alterar algumas coisinhas ali para deixar isso claro. A gente viu pesquisa documental, né, e quais os tipos de documentos, quais os documentos são considerados primários, quais secundários, né, na pesquisa documental, que a pesquisa bibliográfica acaba sendo, mas é fonte secundária, mas tem outros tipos, né, de pesquisa de fonte primária. Nesse caso, normalmente a gente usa, quando fala de pesquisa bibliográfica, a gente nem cita tanto como pesquisa documental, né? Eu mostrei o exemplo do capítulo do livro que eu escrevi, né? Que acaba sendo separado, mas enfim, porque a gente tende a separar os documentos. A gente viu um pouquinho, né, das fontes estatísticas, os cuidados que se deve ter nisso. Falou da pesquisa bibliográfica, que não é só necessariamente livro. Falou de documentação direta, pesquisa de campo, o que se deve fazer, como se organizar para pesquisa de campo, definir a amostra, técnica de registro, os tipos de pesquisa de campo, pesquisa exploratória, pesquisa experimental, quantitativo e descritivo. A gente viu como fazer a observação, como fazer a entrevista, como se preparar para a entrevista, enfim, viu não só as informações básicas de questionário, os cuidados, mas também exemplos disso, a dica de, se possível, fazer um teste com a amostra menor de pessoas e também, né, a diferença para observação direta a partir de formulário. Então, de sugestão, pensando nos trabalhos que vocês vão fazer, eu quero, né, vou tentar deixar isso claro também nos arquivos, quero que vocês consigam identificar método e forma de abordagem, quais os elementos de coleta de dados, ou seja, vai fazer entrevista, se vai fazer, aplicar questionário, se tem pesquisa de campo, se tem método estatístico, enfim, se tem fonte estatística e tal. E, se possível, os métodos de ciências sociais. Então, são este último, se possível. Mas aí eu vou deixar especificado nas tarefas, certo? Eu vou parar aqui a gravação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade agora.